No perfil de hoje eu estou conversando com a agente literária e jornalista Luciana Vilas Boas. Luciana, escrevemos bem, escrevemos mal, como é que estamos? É claro que tem grandes autores em atividade que escrevem divinamente, que escrevem muito, muito bem. Né? Francisco Azevedo, Ednei Silvestre, Rafael Cardoso, Marta Batalha, enfim, dos meus clientes, são muito bons. Agora, eu recebo uma quantidade de pedidos de solicitação, de representação, de pessoas que escrevem muito, muito, muito mal. E eu não entendo por que uma pessoa que tem uma relação tão precária com a linguagem, com o português, com o nosso idioma, pode querer ser escritora. É um processo psicológico que eu não entendo muito bem como é que acontece. Mas eu acho que, no geral, você olhando o Facebook, mesmo Facebook de pessoas, de escritores, os fãs, muitas vezes escrevem muito mal, né? Eu acho que nós estamos escrevendo muito mal. O que me incomoda é uma total incompreensão da língua, da gramática, da sintaxe. Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que dizia: vamos ler deste livro onde vamos dar o nosso parecer. Onde? Nós já usamos o onde no lugar do quando de uma maneira muito feia, né? A gente fala, vou fazer, enfim. Mas usar o onde no lugar do que. Outro dia também eu vi no Facebook de uma autora, a fã escreveu: vou comprar com certeza tudo junto, com certeza com S. Aí eu falei, não é possível, ela está de molecagem comigo. Mostrei para minha filha, não, mamãe, claro que ela acha que com certeza se escreve assim. Quer dizer... Mas eu acho que isso que você está falando vem de onde conversamos. A gente não tem... não tem escola, não tem português, não tem... Quem não lê não pode escrever. Exatamente. É uma coisa está completamente ligada à outra. Se você não lê, se você lê pouco, você vai escrever mal, com deficiência. E a gente tem, nesse ponto, a gente perde muito, né? A gente não tem muito. A gramática é artigo de luxo, praticamente. Quando eu me referi a abreviações, são as abreviações erradas, aqueles aqui com K. Isso não dá. Aí daqui a pouco você escreve mesmo aqui com K, quando você está falando sério. Quando você está escrevendo sério, você escreve assim. Isso é um perigo. Eu acho isso uma coisa completamente esquisita que a gente está vivendo. E eu não sei como é que vai fazer esse retorno, né? Se não pelo livro. Falando em livro, eu queria ler uma coisa para você aqui. Segundo pesquisas feita pelo Retratos da Literatura Brasil, do Instituto ProLivro, os livros mais lidos, que ocupam o primeiro lugar mesmo, são livros religiosos. Em primeiro lugar, a Bíblia e depois uma série de livros religiosos. E esse perfil de leitor não é o perfil que acompanha o restante da literatura. Por que será? Eu acho que o número é dado por isso mesmo. As igrejas estão atraindo os fiéis de uma maneira muito intensa, muito forte, e acaba que os livros religiosos têm um destaque. Pena que, realmente, como você diz, esses leitores não passem para outro tipo de literatura. A gente tem alguma ação possível de ser feita para que esse leitor venha a buscar uma outra literatura? Porque, segundo a pesquisa, eles são uma fatia bastante representativa do mercado literário. Muito representativa. Eu não tinha nem essa ideia de que era tanto assim. Eu não sei, porque a grande maioria das editoras, mais chamadas de trade no jargão, nem conseguem entrar nesse público. É muito difícil chegar a esse público, porque a gente está falando principalmente de evangélicos, né? Tem os católicos também, que também são um segmento importante. Mas nesse caso aí, estamos falando mais de evangélicos. E as grandes editoras têm dificuldade, o mundo cristão entra, porque é o nicho dela, mas uma editora de livro trade normal não sabe chegar nesse público. Inclusive, eu represento um autor que é de religião protestante, e
ele vai ter um livro dele, vai ser lançado pela Intrínseca. É o Matheus Leitão. Ele é o filho da Miriam Leitão, com o Marcelo Neto, e ele fez uma biografia da prisão e da tortura dos pais, e de como eles foram delatados por um homem que ele correu atrás, é um grande jornalista, o Matheus, então ele foi atrás do delator e do torturador dos pais dele. O livro vai se chamar Em Nome dos Pais, é uma notícia quente, estou dando em primeira mão. Tem cara de sucesso, né? Tem cara de sucesso. De coisa boa. Agora, o que é incrível é que eu não gostaria que esse livro deixasse de alcançar o público religioso, porque o Matheus tem uma passagem linda em que ele pratica, não é um religioso, mas ele pratica a religião. E ele conhece o filho do delator dos pais, o cara que fez os pais serem presos, caírem, e ele acha esse cara lá nos cafundós do Espírito Santo, muito escondido mesmo, e tem uma cena de chorar no livro em que o filho do delator e o delator rezam juntos. Olha, que incrível. É um livro sobre o perdão. Esse caráter do Matheus está presente em vários momentos, esse caráter dessa religião dele. Então, eu quero muito que a gente chegue a esse público, mas é um desafio, porque as editoras não têm o costume de chegar. Muitas vezes esses livros que são vendidos, que estão refletidos aí nessa pesquisa, eles são vendidos na igreja. E não são livros que o leitor vá buscar na livraria. Ele vá à livraria para buscar, ele compra na livraria do próprio lugar, né? É. E aí, para migrar para um outro tipo de literatura, ele precisava ter acesso a esse outro tipo de literatura. Talvez seja daí que venha. E, segundo a pesquisa, é uma fatia considerável, né? Imensa, imensa. Mas muito bacana a ideia do... Matheus, o nome do rapaz? Matheus Leitão. Filho da Miriam, né? Filho da Miriam Leitão. Muito interessante. Você defendeu uma vez, comentou, que uma narrativa deveria ser ao mesmo tempo sofisticada e acessível. Esse é um ponto difícil de encontrar, não é? É muito difícil, principalmente no Brasil. Eu acho que o autor que quer um reconhecimento literário muito forte não se sente bem buscando ser acessível a um grande número de pessoas. E isso é uma pena. Eu acho que quem faz isso melhor são os ingleses, né? Os ingleses, muito mais do que os franceses. Os ingleses têm o talento para escrever a prosa realista com grande sofisticação, contando uma história interessantíssima uma narrativa que prende o leitor, mas que ao mesmo tempo reflete uma compreensão e um uso da linguagem original, criativo, né? Mas não é uma coisa que nós tenhamos muito. Se tínhamos, perdemos um bocado. Eu também acho. Você também, na Record, especificamente, eu vou falar de lá porque você ficou lá há muitos anos, você buscou jovens autores. Eles estão escrevendo mais para uma fatia específica. Essa fatia não se interessa em buscar literatura brasileira de boa qualidade que não seja desse momento? Ajudou de certa forma? Eu acho que você está falando de dois momentos diferentes, porque na Record ainda não estava tão clara a presença no mercado dessa garotada imensa que escreve para jovem adulto e que escreve muita fantasia ou então aquele romancinho e tal. Tem uma quantidade muito grande de gente fazendo isso com muito sucesso. Eu busquei o novo autor, mas naquela época era mais o autor literário mesmo, quer dizer, eu acho que eu publiquei os primeiros romances de Miguel Sanches Neto, de Alberto Mussa, né? O Rufato estava só começando, Julian Fuchs, que foi um super premiado na companhia no ano passado, no Jabuti, vários outros prêmios. Enfim, eu publiquei o primeiro romance dessa gente toda e muito mais. Francisco Azevedo, que não era nenhum garotinho, mas era o primeiro romance dele. Mas ainda não havia tão claramente no Brasil os autores escrevendo para
essa faixa de jovem adulto. Eu espero que sim, eu espero que eles cresçam, amadureçam em seu gosto literário. Com certeza, eu acho que foi um pontapé importantíssimo, por isso que eu te fiz essa pergunta. Ah, acho que sim. isso é pouco feito, deveria se fazer mais. Agora não está se fazendo nada. Pois é, era isso aí, mais ou menos isso. Agora o novo autor jovem que tem uma boa literatura, que não seja um cara viciado em internet, que não seja uma presença na internet, que não esteja publicando milhões, quer dizer, vendendo milhões na Amazon, esse cara quase não consegue entrar nas editoras. É isso aí. Você mudaria alguma coisa na literatura brasileira, se pudesse? Ah, sim, eu queria mais gente escrevendo mais sobre o Brasil e falando mais de nós e refletindo, inclusive, politicamente sobre o que somos. Eu acho que, no nosso caso, a gente tem que melhorar a quantidade. Depois a gente pensa em qualidade. A gente tem que ter mais gente escrevendo bem. Verdade, concordo com você. Dica para dica para um autor iniciante. Que dica você deixaria? Não deixe de se expor à vida. Amadureça emocionalmente. Não pense que é legal começar a ser escritor profissional desde jovem. Viva, conheça o mundo do trabalho, saiba ganhar a vida e tudo isso vai enriquecer a literatura dele. Seu livro memorável? Meu livro memorável, são tantos. Eu acho que é Vidas Secas. É um de ponta mesmo. É o meu grande livro preferido. Não existe receita de sucesso para, né, você, claro, tem um faro, um olhar muito apurado, mas certeza ninguém tem, né? Não, ninguém é impossível. Tem. Mas um ingrediente que você acha que não pode faltar para dar certo? Uau! Eu acho que você tem que ser original, você tem que contar uma história com uma pegada que seja só sua e com uma linguagem que também seja só sua. Se estamos pensando em reconhecimento literário de verdade, não só de venda, porque para vender a gente vê aí muita coisa bastante prosaica, repetitiva, clichê, funcionando. Mas nessa área de venda, então eu acho que aí batalhar na internet, procurar os seus leitores, não contar com o editor. Ir atrás do leitor, fazer o corpo a corpo diretamente com uma presença muito forte nas mídias sociais. Isso para vender. A gente está chegando no final do programa, Luciana. Foi um grande prazer ter você aqui mesmo. Mas antes disso, nosso momento literário. Eu vou indicar um cliente seu, como a gente diz, né? Queridíssimo. Muito apaixonante, escreve divinamente, maravilhoso. Teve aqui com a gente Francisco Azevedo com Doce Gabito. É uma história maravilhosa em que ele faz uma homenagem ao Gabriel Garcia Marques. É maravilhoso, eu recomendo. E o Francisco também é um querido, esteve aqui com a gente já. Autor do Arroz de Palma. Isso, e foi sobre esse livro que ele falou bastante quando esteve aqui conosco. A sua indicação vai para qual? Pois é, eu não quero indicar nenhum livro de cliente meu, de autor da VBM, porque aí é desagradável. Escolher um é muito difícil. Então eu vou falar de um livro que me deslumbrou muito recentemente. Eu ainda estou impactada com a leitura, que é O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, um cubano, um livro publicado pela Boitempo, que conta, na forma de romance, o assassinato de Trotsky, mas jogando grande luz sobre o assassino, sobre o Ramon Mercader. E fala muito de Cuba, da Cuba contemporânea, da Cuba dos anos 70, 80, até hoje também, porque são 3 planos. O narrador, o exílio de Trotsky até o México, onde ele foi assassinado, e a história do assassino, que era um catalão comunista, e a mãe dele, um personagem incrível.
É um livro sobre a história do século XX, sobre a mentira, sobre o poder da propaganda, sobre ideologia, sobre política. Impressionante, imperdível mesmo. Vindo de você, a gente vai acreditar em dobro. Luciana, seu aplauso vai para aqui ou vai para quem? Vai para você que está fazendo um programa tão bacana de divulgação. Obrigada. Da cultura brasileira, da arte, imagina, com tanta competência, com tanto conhecimento, né? Muito obrigada. Vou receber acanhadamente, mas muito obrigada mesmo. Sua indignação vai para aqui ou vai para quem? É tão batido. É claro que minha indignação só pode ir para os políticos brasileiros envolvidos na corrupção dos últimos anos e que drenaram o país de uma maneira, tiraram todo o nosso sangue e agora, enfim, vai ser muito difícil a gente se recuperar. Vai ser um processo muito longo para a gente se recuperar. Tomara que encontrem logo, pelo menos, o dinheiro que está no exterior, trazer de volta para ajudar um pouco a nossa economia. Já será uma luz no fim do túnel, não é, Luciana? Querida, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Foi tão bom ter você aqui, foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Tá muito sucesso para você. Você já tem alguns nomes expressivos à beça aí, vai ter muito mais. Super obrigada pela sua participação no perfil, tá? Muito obrigada mesmo. Super sucesso. A você que nos acompanhou até aqui, super obrigado pela sua presença, por estar aí do outro lado nos acompanhando e por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Se você quiser falar conosco, o nosso contato é perfil@tvalerj.tv. Envie suas sugestões. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.